Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e vamos falar um pouquinho sobre essa entrevista que o James Gunn deu para o podcast Rap Sad Confused, onde ele relembra aquela época difícil, pós-demissão da Disney. Vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu naquela época. O James Gunn já tinha feito o Guardiões da Galáxia e o volume 2 também. Ele estava já envolvido na pré-produção de Guardiões da Galáxia volume 3. E como ele é muito ativo nas redes sociais, ele usou o Twitter para fazer algumas críticas ao então presidente Donald Trump. E os apoiadores do Trump não gostaram nem um pouco dessa crítica. E esses apoiadores começaram a vasculhar no histórico de tweets antigos do James Gunn algumas coisas comprometedoras que ele possa ter falado, justamente para dizer, olha, você não tem moral nenhuma para criticar o presidente porque você escreveu isso aqui no passado. E acharam. E o que acharam não foi bonito. James Gunn tinha escrito um monte de coisa muito pesada, tinha feito umas piadas muito pesadas, muito fortes, comprometedoras e que queimavam a imagem dele, principalmente como diretor de uma Disney, que é uma empresa, né, que é especializada em conteúdo para família, conteúdo para crianças, e não pegou nada bem. Os tweets envolvendo essa questão política acabaram sendo espalhados aos montes pela internet e acabou chegando na diretoria da Disney, onde o Alan Horn, que é o chairman da Disney, estava naquele momento ali finalizando a aquisição da Fox. Os estúdios Fox estavam sendo comprados pela Disney. E o Alan Horn achou naquele momento que um escândalo dessa proporção fosse prejudicar a aquisição da Fox. Qual foi a decisão do Alan Horn? Demitir sumariamente James Gunn. E aí ele conta o que aconteceu logo depois da demissão. Ele disse que pensou que a carreira dele tinha acabado, que não tinha mais para onde escapar, que ele ia ter que vender a casa e tentar juntar o dinheiro que ele já tinha recebido para poder viver o resto da vida dele com essa grana, já que ele não ia conseguir mais trabalhar. Ele estava invariavelmente cancelado, inevitavelmente cancelado. Ele chegou a pedir desculpas, disse que se arrependeu, que não era mais aquele que ele escrevia as coisas lá mais para trás, não sou quem eu sou agora, e que ele tinha esse perfil provocador na época que ele trabalhava com a Troma, que era um estúdio underground, então ele tinha essa coisa meio de garoto malvado, e que ele não tinha mais esse perfil e tal, tentou se desculpar, mas aí já era tarde, já tinha sido demitido. E ele vai ser convidado para fazer o Esquadrão Suicida na Warner. E ele aceita. Ele vai lá, vai fazer o Esquadrão Suicida, a Warner já tenta empurrar o Superman para ele. Nessa época ele já começa a pensar no filme Superman, que ele lança só em 2025. E no futuro ele vai aceitar o papel de co-CEO da DC Studios na Warner Bros. Discovery. Mas que quando ele foi demitido, ele ficou muito mal, ele se sentiu péssimo, ele achou que a carreira dele tinha acabado, e ele começou a receber muito apoio. A primeira que ligou foi a Michaela Hoover, que tem vários filmes do James Gunn, inclusive no Superman. Ela é Cat Grant, e ela foi a primeira que ligou para ele, prestando solidariedade. Depois ele falou que ligou o Chris Pratt, ligou o Dave Bautista, ligou a Carey Gilliam chorando, ligou a Zoe Saldanha chorando também. O Stallone, Sylvester Stallone, mandou um vídeo e que naquele momento ele se sentiu querido, ele se sentiu amado. E aí ele começa a fazer uma regressão até a infância, onde ele diz que ele teve uma infância difícil, ele teve conflito com os pais dele. Isso é uma coisa que eu já tinha percebido em algumas falas dele, que ele tinha problemas com o pai dele, principalmente no rumo que ele tomou para a carreira. E ele decidiu trabalhar com cinema e tal, e parece que o pai dele não apoiou essa decisão, e ele teve conflitos com o pai dele a vida inteira. Inclusive coisas que se refletem até no Superman, né? A decisão de fazer os pais do Kal-El daquela forma, eu acho que tem muito ali da história de James Gunn, de quem você vai ser não reflete o desejo dos seus pais. E que ele falou que naquele momento que ele recebeu tanto apoio e tanto carinho dos colegas dele, ele percebeu que gentileza gera gentileza
e que ele se sentiu amado. Pela primeira vez na vida ele se sentiu amado naquele dia. E que apesar da carreira dele ter empurrá-lo, ele foi dormir feliz naquele dia, porque ele tinha pela primeira vez na vida se sentido amado. E isso deu força para ele dar a volta por cima, e que volta por cima, né? Virar uma coisa é ele voltar pra Disney, já é um sucesso, já é uma vitória, né? Ele ser recontratado para terminar o filme dele, uma vez que todo o elenco apoiou o James Gunn e o elenco se recusou a aceitar um outro diretor. O próprio Kevin Feige não concordou com a demissão dele. O Kevin Feige ligou para ele também, prestou solidariedade, conseguiu reverter a demissão mais tarde. O James Gunn volta para terminar o Guardiões da Galáxia Volume 3, só que ele já tinha prometido para DC assumir DC Studios. Então ele termina o Guardiões e já sabendo que ele, já anunciado que ele ia para DC, e aí ele vai virar o CEO da DC Studios e vai começar a produzir os filmes lá até o momento com muito sucesso, né? Então que volta por cima, que reviravolta que o cara deu, não só ser recontratado para terminar o filme, mas também virar o chefe da concorrência. É realmente uma história muito louca. E que quando eu vi essa entrevista eu falei assim, uma coisa legal para trazer pro canal, porque é realmente uma história muito legal, e eu comecei a pensar como ela também reflete no Pacificador. Como o Pacificador tem muito do James Gunn e eu não tinha percebido isso ainda. Porque o Pacificador é isso, ele é um escroto porque ele acha que ninguém gosta dele. Então ele se defende sendo agressivo. E quando o Pacificador começa a receber amor dos colegas dele, ele começa a mudar. Ele começa a se tornar uma outra pessoa, um herói de verdade. Então essa transição do cara escroto por não se sentir amado até o cara que se sente amado e dá amor de volta, é um arco que também é o arco que o próprio James Gunn revela na vida dele. Então você vê como é que as coisas se conectam e se costuram, né? Então achei essa entrevista bem legal, o que ele falou, explica bastante o que aconteceu, principalmente os bastidores do que aconteceu, e eu queria trazer isso aqui pro canal. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco tem mais. Lembrando, seja membro do canal e não veja comerciais, membros do canal não vem comercial. Você clica aqui embaixo no Seja Membro, R$ 2,99 apenas, você se livra de uma vez por todas dos anúncios no canal 4 Coisas. Combinado? Seja membro agora, me ajuda aí. E até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.